E a outra palestra no norte, tá funcionando. Tá bem? faleceu, né? Então, essa nova Sara, trabalhou com o professor Rafael. E com certeza vai ser bem produtivo para todos nós. Vai ser tudo muito, vai ser, eu vou deixar a parte para eles, tá? Então, como de praxe, a gente vai estar orando, mas depois vamos passar a ministrar a palestra. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à tua presença nesta noite. Nós somos gratos pela sua misericórdia nas nossas vidas, Deus, porque até que tu tens sustentado, Senhor. Os simples fatos, Senhor, de nós acordarmos, para que tenha, Senhor, a tua misericórdia renovadas nas nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelo corpo de vida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos, Senhor, pelo bom de cada dia que tens nos proporcionado, gravado na vida. Em nome de Jesus, apresenta a vida, apresenta a vida dos demais que estão aqui nesta noite. Pai, venha realizar o teu querer, a tua vontade, Pai amado, com certeza vai ser de grande produção, Pai, produtivo, Senhor, essa palestra, nos nossos corações, nos nossos irmãos, nós precisamos, Senhor, a realizar, Pai amado, o segundo propósito daquilo que nós vamos aprender, daquilo que já aprendemos, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, para a honra e glória da tua Santo nome. Amém. Amém. Boa noite. Só para lembrar uma coisa, né? O pessoal daqui da secção da Barra provavelmente aqui da secção da Barra também vai passar a palestra. O Beto vai depois conversar com a professora Fatinha. Mas só que assim, ó, quem viu a outra palestra, essa aqui versa sobre o mesmo assunto, mas não é a mesma coisa. Não. Vai ter uma outra na quinta secção da Barra, diferente mas também. eu já vi, não é a mesma coisa. É uma diversidade de coisas dentro do mesmo assunto, tá? Ele vai estar passando, é importante que a gente possa, se puder estar em todas elas, é muito importante, tá bom? Isso nos auxilia, nos ajuda, a gente viu a primeira, a gente aprendeu bastante, nos agrega bastante conhecimento para que a gente possa viver o nosso dia a dia com mais segurança nessa questão de economia, né? Na questão financeira. Humberto Pinheiro, né? Ele que é o nosso educador financeiro. Isso. Tá bom? Boa noite. Conforme a apresentação dos pastores aqui, né? Já somos amigos também já de uma longa data, né? Nos conhecemos, não foi até no espaço religioso, né? Mas a gente teve oportunidade já em outras atividades de nos conhecermos. E eu, como educador financeiro, conforme o pastor Rafael falou, né? Eu me pós-graduei e me especializei, né, nessa área de educação financeira, na área de lidar com endividados, né? Mas, conforme o pastor Rafael falou aqui, né, a questão da educação financeira ela é muito ampla, tá? Então, claro, sempre nós vamos estar falando de educação financeira, mas vão haver assuntos e assuntos, né? E hoje o trabalho que eu trago aqui para vocês é um pouco diferente, né? É dentro da educação financeira, mas é um pouco diferente do que nós conversamos lá na sede, né? E lá nós tivemos um tema mais focado numa realidade de objetividade do que a gente está fazendo no dia a dia, né? E aqui nós vamos fazer um trabalho, ver se eu, isso aqui é novo. Eu prometo que da próxima vez ainda vão vir mais novidades. A gente vai melhorando pouco a pouco, né? Mas assim, ó, uma coisa que eu costumo fazer quando eu estou trabalhando, né, com o pessoal é assim, ó, eu particularmente, né, tenho muita gratidão a Deus, a minha família, né? Hoje meu filho está aqui comigo, hoje a minha esposa não pôde estar aqui, lá na sede ela está fazendo uma faculdade de fisioterapia, ela tem aula nesse mesmo horário, ela disse, hoje eu vou gasear a palestra, não vou conseguir. Mas eu sou muito grato, né, às oportunidades que a vida nos oferece, né? Como essa oportunidade que eu estou tendo, né, de conversar com o pessoal da geração eleita, tanto na sede como aqui, futuramente vamos estar lá na quinta também, na Barra, conversando, né? E eu gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês. Tenho certeza que vocês também têm esse mesmo sentimento de gratidão, e cada um tem o seu sentimento de gratidão, né? Eu, meio afobado, já contei um pouco do meu, né?
Mas eu vou fazer um exercício assim com vocês. Né? Pensem em alguma coisa a qual vocês são gratos hoje. Né? E vocês externem isso. Né? Então a gente faz um exercício assim, eu conto 1, 2, 3 e ao natural cada um diz o que é grato. Tá bem? Vamos brincar então? Então vamos lá. 1, 2, 3. A Deus e a minha família. Fiquem à vontade, eu estou dizendo os meus. Isso. Isso, gratidão à saúde também. Isso é muito importante, assim, essas questões, né? Às vezes as pessoas podem achar assim, mas né, todos os dias eu estou agradecendo, mas nunca é tarde, né? Para a gente estar sempre sendo grato. Né? Deus nos dá essa dádiva de todos os dias dormir, acordar, fazer as coisas que a gente tem que fazer. Nem sempre os dias, às vezes, são da forma como a gente mais gostaria, mas no final do dia a gente sempre sabe que tem, né, graças a Deus, uma família para retornar, uma casa para morar. Né? Todo mundo tem desafios. Mas os desafios são feitos para todos. Né? Então a gente precisa agradecer. Né? Eu sempre, assim, embora eu não esteja ativo dentro de uma religião, mas eu aprendi isso desde criança. Né? Me ensinaram a rezar e eu trouxe isso sempre comigo. Né? E hoje eu uso muito isso para agradecer tudo que eu consigo. Eu não imaginava que há um ano atrás, né, ou mais de um ano atrás, eu estaria aprendendo, né, sobre educação financeira e que eu poderia estar mudando a vida de pessoas, né, e ajudando as pessoas. Então, assim, eu sou muito grato a todo esse processo que eu consegui, né, desenvolver. Mas nós vamos trabalhar hoje um pouco, vamos conversar um pouco sobre a nossa mentalidade. Né? O que eu revalido nisso com a nossa mentalidade? Né? Primeiro ali, né, o que a gente já estava conversando, movido a pensamentos positivos, né? Mais uma vez eu digo a todos vocês, sejam todos bem-vindos, né? Na verdade, quem está sendo bem-vindo hoje sou eu, né? Vocês, graças a Deus, estão em casa e eu estou conhecendo a casa de vocês, né? Mas assim, mude a sua mentalidade sobre o dinheiro e saia das dívidas. Isso é uma coisa assim que às vezes a gente, como é que assim, graças a Deus não tem, né, esse problema, né, do endividamento, mas a gente sabe que hoje dentro da realidade da população brasileira, mais de 80% da população está sofrendo com a questão das dívidas, né? Então assim, ali mesmo nos diz, viver com dívidas é mais comum que parece. Muitas pessoas enfrentam em alguns momentos das suas vidas problemas. Mas uma coisa que eu sempre digo e gosto de frisar, lembre-se, você não é um endividado, você só está endividado. Tá? E por que a gente frisa tanto isso assim? Porque ninguém nasce endividado. Né? Eu costumo dizer, e às vezes eu tenho que me cuidar para não me repetir muito, né? Mas assim, pode ser até que a família onde tu nasceu esteja passando por um processo de endividamento. Mas não quer dizer que tu seja um endividado. Tá? Mas ao longo do caminho, às vezes a gente se torna um endividado. Tá? Então por isso que a diferença assim, eu não sou um endividado, você não é um endividado, eu não sou endividado. Tá? Eu, por algumas razões, posso ter até me endividado. Tá? Mas isso não é um fato. Tá? Porque às vezes as pessoas hoje, elas estão falando muito assim, estou com dívida, eu sou endividado. Não, tu não é endividado. Só está endividado. Nada é insolúvel. Não tem dívida que não consiga ser paga. Não existe caminho que não consiga ser revertido. Que tu não possa fazer um processo, que tu não possa passar por dentro de um processo, que tu não consiga uma estratégia, que tu não consiga sair disso. Então, nunca diga para você mesmo que você é endividado. Na verdade, você pode só estar endividado, mas você não é um endividado. A maioria das pessoas vê o dinheiro como uma forma de satisfazer as suas necessidades imediatas. Né? Por isso que a gente hoje vai falar um pouco da nossa mente, né? Da nossa mentalidade. Né? Por quê? Porque a maioria, quando a gente vê, que a gente diz assim, a maioria só vê o dinheiro como uma forma de satisfazer as suas necessidades diretas, né? A gente às vezes acaba agindo por impulso. Né?
Eu tenho uma cola também, viu? E a gente, às vezes, acaba agindo por impulso em muitas coisas, né? E é dentro desses impulsos que a gente, às vezes, se descontrola e que a gente, às vezes, cria, né, as situações, né, do endividamento. Mas aqui embaixo nos diz assim, ó, uma maneira de mudar sua visão é entender que o dinheiro pode ser usado para melhorar a sua qualidade de vida e alcançar seus objetivos financeiros. É justamente isso que nós precisamos para a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu sempre digo também assim, ó, dinheiro é só uma coisa física, né? Ele tem diferença desse papel aqui porque é um papel impresso lá pela Casa da Moeda, mas é um papel como isso daqui, né? Ou é uma moeda. A forma como a gente lida com esse dinheiro é que faz a diferença, né? É que vai fazer com que nós, ó, mudando a nossa visão, mudando a nossa mentalidade, o dinheiro pode ser usado para uma melhor qualidade de vida e para a gente alcançar os nossos objetivos financeiros. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos, todos nós também temos obrigações, né? É do dia a dia, né? Eu sempre falo, né? A gente não vive mais sem energia elétrica, sem água, né? Agora tem os impostos também para pagar, daqui uns dias tal do imposto de renda, né? Que já saiu aí a conversa, né? Então assim, ó, a gente tem essas obrigações, mas a gente tem os nossos sonhos também. A gente tem as coisas que a gente quer realizar. E a gente sabe que tudo depende do dinheiro. Mas a forma como a gente lida com esse dinheiro pode trazer essa qualidade de vida e melhorar a nossa vida, né? E até tocando nessa questão assim, ó, antes que a gente entre aqui, vou voltar um pouquinho, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os valores do dinheiro. Alguém já ouviu falar? Não é o valor físico, quanto é que vale a nota de... Agora não tem mais de R$1, né? É de 2 para diante. Quanto é que vale a nota de R$2, né? Não é esse valor físico, né? O dinheiro, ele tem 3 valores, né, que norteiam, né, a razão da gente ter o dinheiro, né? Primeiro, segurança. Segundo, o nosso sonho. Terceiro, a doação. Então, assim, ó, a gente precisa sempre ter isso em mente. Isso é trabalhar a nossa mente. Toda vez que a gente tiver uma movimentação, né, financeira, toda vez que a gente tiver que fazer algum projeto, ou alguma compra, ou alguma coisa que impacte mais no nosso dia a dia, não é quando a gente vai na padaria, né? Não, hoje eu não vou passar o pãozinho por dentro dos 3 valores do dinheiro, né? Realmente, né? Pode até passar. Segurança, pode ser a segurança alimentar também, né? Precisa do pão. Né? Mas, às vezes, o sonho. Tem gente que tem um sonho de... Né? Hoje em dia é muito popular as padarias, né? Mas antigamente, que a gente vivia só lá fora e só comia pão de milho, né? E pão feito pela mãe em casa, né? Quando a gente chegava numa padaria, eu sentia o cheirinho de padaria, putz, eu quero um pãozinho, né? Quero comer um pãozinho, né? Eu fui para Rio Grande com 7 anos de idade, estou com 60 agora, né? Foi em 73, e foi no ano que a minha esposa nasceu, eu fui para Rio Grande. E lá ainda peguei aquele tempo que o pão era enrolado num papel de seda, e que a gente ia na padaria para comprar, né, o pão de meio. Era um pãozão desse tamanho. A gente levava para casa, botava embaixo do braço. Né? Eu tinha padaria na esquina de casa. Né? Mas o que acontece assim? Ó? A questão dos valores do dinheiro é muito mais, né, do que tudo isso que a gente fica vendo. Né? Por que às vezes as pessoas se desequilibram e entram dentro do processo de endividamento? Porque de repente elas não observam esse valor do dinheiro. Tá? Então tenham em mente assim para vocês, vê se vocês conseguem memorizar isso para vocês. A próxima vez que vocês forem fazer algum uso, né, da parte financeira de vocês, um planejamento, né, a esposa, o esposo, a tia, os filhos, né, agora nós já, assim, acho que o ritmo de escola agora já deslanchou, né, começou o ano, é aquela coisa, é material, é isso, qual é a escola que meu filho fica e não sei o que, né, e tal. Então quer dizer, a gente tem que ir lá na lojinha também, né? Eu tenho que ir na livraria e tem isso, tem uniforme, tem uma série de coisas. Então, assim, ó, quando a gente passar por tudo isso, vamos pensar nesses 3 valores do dinheiro. Tá? Toda vez que a gente for usar o nosso dinheiro, vamos pensar, isso que eu vou fazer agora ajuda com a minha segurança? Está envolvendo a segurança da minha família? Está envolvendo a segurança, né, pessoal minha? Segundo valor, isso está dentro do que eu sonhei, né?
Seja para mim, seja para minha esposa, seja para meu filho, seja para minha família. Isso faz parte dos meus sonhos, isso faz parte daquela viagem que eu estou pensando em fazer. Já há tanto tempo, né, que eu programo essa viagem, mas aí sempre alguma coisa vem na frente e eu guardo a viagem, né? É um sonho. Né? Tem gente que tem um sonho de ter a casa própria, ou de melhorar a casa, ou o carro. Existe, não sei quais são os sonhos de vocês, né? Mas passa isso dentro desse crivo. E outra questão assim, ó, a forma como eu vou usar o meu dinheiro hoje está dentro da doação? Se eu precisar ajudar alguém, ou se eu precisar doar para mim mesmo, né? Está dentro desses valores? Isso vai nos ajudar muito a mudar a nossa mentalidade de como lidar com o dinheiro. Toda vez que a gente tiver algo mais assustador que a gente vai fazer, né? Nem eu brinquei, né? Não é o dia da padaria, né? Mas qualquer coisa que tu tenha um pouco mais de vulto que tu vai fazer, passa nesses 3 valores. Primeiro passo, né? E às vezes até quando as pessoas nos dão aquela pressãozinha, né? Ó, fulano, se tu não levar esse carro hoje, amanhã eu não te garanto que ele está na loja, hein? Olha, isso é a oferta do mês, apura. Isso é só um gatilho para te comprar mais. Né? Isso acontece na loja de carro, na loja de roupas, na loja de sapato, no supermercado, né? O supermercado tem várias promoções, né? E tá ali os gatilhos. É só essa semana. Aí chega na semana que vem tem de novo. Né? A do carro é a mesma coisa. Né? Então o que acontece? Vamos parar. Mas parei um pouquinho. Mas será que é verdade que esse celular é só nesse mês, que é só nessa ofertinha que vai ter? Será que, como é que é os sites aí de... tem agora o dia da compra, né? Shopee, Black Friday. Será que é só isso mesmo? Mas aí assim, ó, independente desses gatilhos, se tu tem contigo, na tua mente, os valores do dinheiro para ti, se tu sabe o que te traz segurança, se tu tem um sonho claro, e se tu sabe como tu vai fazer o teu processo de doação, tu vai ter um filtro. Tu não vai cair nessa malha, né, dos gatilhos assim que vão te levando. Né? Então, desculpem eu bater bastante nisso, mas se vocês conseguirem lembrar na próxima compra que vocês fizerem desses 3 valores, né, que são os valores do dinheiro, já vai ser um grande ganho para nós. E aqui, né, vem uma questão que a gente fala dos hábitos. Né? O importante de criar hábitos saudáveis de gerenciamento financeiro, como criar um orçamento, economizar e investir em ativos que te geram renda. Né? Aqui tem várias coisas assim que são coisas que a gente gosta de fazer, né? Que pode ser até dentro daqueles sonhos. Né? Daqui a pouco as pessoas podem, né, querer ficar com o pet, né? Ficar lá com o seu bichinho de estimação, meditando, fazer exercício físico, né? Cuidar de plantas. Eu não sei se aqui alguém tem, né, banheiro em casa ou piscina, mas às vezes a gente nem desfruta. Escutar música, são só ideias, né? Mas pensa num hábito saudável, né, para o teu dia a dia, para te lidar com essas questões, para te trabalhar isso na tua mente. Né? Olha o hábito, eu já diria assim, né, me desculpem, eu não estou aqui assim, vendendo nada, né? Mas olha o hábito saudável que vocês têm de se reunirem, né? E de procurar ajudar outras pessoas que não sejam a vocês mesmos. Isso já é um hábito muito saudável. Né? Então, assim, ó, dentro disso, vocês já estão muito à frente de muitas outras pessoas que às vezes estão perdidas, né, nesse processo, né, e não sabem nem o que... Assim, às vezes essas pessoas têm até a banheira dentro de casa, mas não sabem nem como desfrutar da banheira. Né? Então, tu precisa cultivar hábitos saudáveis. Né? Isso, a gente tem que cultivar isso para nós. Lembra sempre lá atrás, né, que a gente fica pensando, né, assim, em coisas boas que a gente poderia fazer pela nossa vida e pela vida dos outros com o dinheiro. Então, por isso é que é muito importante. Né? E uma coisa interessante, assim, ó, aqui, ó, a gente falou, ó, de a gente poder criar o hábito saudável de gerenciamento financeiro. Tá? Nós falamos na palestra passada bastante desse gerenciamento financeiro. Tá? Eu estava conversando com o pastor Edmilson. Eu depois dessas palestras que eu estou fazendo com vocês, eu vou disponibilizar num canal do YouTube, porque no Instagram não vai dar tempo de passar tudo, né? Mas eu tenho um canal, eu até não uso muito ele, uso justamente para isso. Mas aí depois a gente passa o endereço e vocês podem assistir. Tá?
E também vocês podem trocar figurinha, né? Vocês vão ter, se eu não me engano, sexta-feira, né, o pastor Edmilson tem um grande encontro aqui. Aí vocês vão conversar com gente que foi na sede, gente que foi na sede vai conversar com vocês, aí vocês trocam figurinha do que está acontecendo aqui, do que aconteceu lá. Né? Mas o que acontece assim, ó? O gerenciamento financeiro é muito importante. É tu começares a saber e conhecer como é que o teu orçamento se comporta. Né? Então, assim, ó, uma coisa importante, bem básica. Descobre, né, quanto que tu geras de renda. Tá? Seja através de um contra-cheque, ou tu somando todas as tuas rendas. Muita gente como é que se diz, é autônomo, né? Então, trabalha por produção, se trabalha, consegue gerar renda, se não tem tanto trabalho, gera menos renda. Mas o importante, sim, tenha um número para essa tua geração de renda. Tá? Porque a partir desse número da tua geração de renda, tu vai conseguir fazer o teu gerenciamento financeiro. Se a gente não sabe quanto a gente gera de renda, como é que a gente vai determinar quanto que nós vamos despender dessa renda? Tá? A gente sabe que tem água, luz, telefone, internet, não sei mais o que para pagar. Tá? Mas será que isso tudo cabe dentro do que tu está gerando de renda? Tá? Então, por isso é importante tu saber quanto é que tu está gerando de renda. Deem esse primeiro passo para o gerenciamento financeiro. E aí tu cria um orçamento. Como é que tu cria o orçamento? Tu já sabes quanto é que tu está gerando de renda, tu vai começar a observar como é que tu está distribuindo essa renda durante o mês. As necessidades, que eu digo assim, chamo de necessidades básicas, que é essas contas que ninguém escapa, né? Ninguém escapa do plano de telefone, da internet, da água e da luz. Essa aí não tem que escapar. Essa aí tu já pode colocar como contas fixas. Né? Claro, ali tu tem como trabalhar. Olha, eu vou procurar um plano de internet um pouquinho mais acessível. Tá? Eu vou tentar deixar menos luz ligada na minha casa e tal. Eu usava a máquina para lavar a roupa todos os dias, eu vou começar a juntar de 2 em 2 dias. Não sei, ideias. Né? Mas vocês vão criar essas ideias. Né? Por quê? Porque vocês vão criar as ideias para o próprio orçamento de vocês. Vocês já sabem quanto geram de renda. Agora tu cria as ideias dentro do teu orçamento. E o importante aqui, ó, investir em ativos que gerem renda. Né? O que acontece sim? Mas espera aí um pouquinho, Berno. Tu está falando, ou estou endividado, ou tudo que eu recebo já está distribuído, né? Tudo que eu gero de renda já está distribuído, como é que eu vou investir em alguma coisa? Eu não sei se alguém aqui já escutou assim uma frasezinha, né? Uma frasezinha bem clichê. Pague-se primeiro. Alguém já escutou isso? Não? O que é o pague-se primeiro? Né? Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com confecção de doces, faz doces, hein? Tem várias doceiras aqui. Me diga uma coisa, donas doceiras. Como seria o pague-se primeiro para vocês? Né? Na minha visão, assim, eu fiz uma bandeja de doce, eu vou comer um antes que eu entregue. Eu vou saborear o gosto do meu... Não é nem por provar, porque eu sei da minha capacidade, eu sei que tá bom. Mas, poxa, eu vou comer o meu docinho, é meu. Esse eu pago esse primeiro. Claro que se a gente traduzir isso para dentro do dinheiro, o que acontece? Eu gerei toda a minha renda, seja de salário, seja do meu trabalho. Eu sei que de primeiro a tal dia, até o dia 15, é a maior parte de geração da minha renda. Te paga primeiro. Come o teu docinho primeiro. Claro, tu já tem ali um gerenciamento, tu já tem um orçamento, então tu sabe que, mas se eu tirar 10, vai apertar, vai faltar. Mas na bandeja de docinho, deu muita diferença, menos um branquinho, um negrinho, um cajuzinho, né? Eu não entendo muito, eu entendo de comer. Os nomes eu não entendo muito. Mas, sabe, é bem a mesma coisa. Tira uma partezinha da tua bandeja de doce e sacia a tua vontade de comer aquele doce primeiro. Esse eu pago-se primeiro. E aí, claro, o que tu vai fazer assim? Mas Humberto, é só 10. É só 10, mas se tu pegares esses 10 e guardares numa caixinha, seja essas caixinhas que tem hoje dos bancos eletrônicos, né? No mês que vem, quando tu for comer docinho de novo, vai ser 10 e mais um pouquinho ali. Sempre tem umas vírgulas a mais. E tu vai pegar mais 10, e tu vai pegar mais 10, e teve aquele mês que tu fez um bandejão de doce, aí tu não vai comer um só, tu vai comer mais uns 4 ou 5, e tu vai engordando a tua caixinha.
Isso é o investir em ativos, né? Que depois vão te gerar uma tranquilidade, uma renda. Podem até te organizar para tu teres uma tranquilidade financeira ou uma reserva de emergência. Tá? Isso é muito importante. Então, assim, ó, claro que aí, se a gente for pensar na questão de renda maiores, né? O que as pessoas hoje fazem? O que são ativos, né? Ativos é assim, ó. Não sei se alguém aqui explora o mercado imobiliário. Né? Explorar no sentido assim, ó. Tem gente que tem a sua casa própria e construiu uma outra casa que aluga. Tá? Tem pessoas que fazem isso, né? Então, o que acontece assim, ó? Essa casa que tu aluga é justamente isso aqui, ó. É um ativo que te gera renda, independente de tu trabalhares ou não. O teu inquilino, quem te aluga essa casa, vai pagar os impostos desse imóvel, vai pagar a luz, a água e ainda vai te pagar o aluguel. Ou seja, tu fez lá, tu investiu, né? Tu foi juntando os teus docinhos, investiu nesse imóvel e ele é um ativo hoje que te gera renda. Chama-se de renda passiva. Por que passiva? Nós não precisamos fazer nada para que... Nós já fizemos, já comemos docinho de pouquinho em pouquinho. Então hoje a gente tem a casa para alugar, está tudo ok, né? As despesas da casa é por conta do inquilino, ela te gera renda. Isso é uma forma. Tem outras formas também, né? Existem outros investimentos também, tu pode fazer investimentos financeiros em renda fixa ou algum outro tipo de investimento, né? Mas isso é uma coisa assim, ó, o mais importante é mudar a nossa mentalidade no sentido de que a gente só recebe o nosso salário ou recebe a nossa geração de renda e a gente chega no fim do mês sem nada. Né? Te paga primeiro. Não adianta ter uma festa linda, cheia de docinho, mas tu não provou um docinho que sequer. Né? Tu não conseguiu oferir nada do teu trabalho. Puxa, foi tudo. Tá, tudo bem, recebi por isso, não trabalhei de graça, tudo bem, né? Mas nem sei que gosto tinha meus docinhos. Então, pague-se primeiro. Tá? E aprenda com isso daqui, ó, a gerar a renda e futuramente tu vai ter rendas com geração de renda passiva, né? E agora vem uma coisa que às vezes nos assusta. Emoções relacionadas ao dinheiro. Né? Eu não sei por que botaram uma moça lá, cheia de bolsa lá, hein? Será? Por que será? O que tem a ver com essas emoções? Hein? Pois é, não, podia botar o homem com um carro, né? Não sei, alguma outra coisa, né? Não sei por que esse cara inventou de botar uma figura de uma mulher fazendo festa cheia de bolsa. Não, nada contra, assim, ó. Eu já vou, na próxima apresentação, eu vou botar duas fotos. Né? O homem com o carrão e a mulher com as bolsas, né? Mas o que acontece assim, ó? A gente trabalha, é natural, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente faz todo, né? Para quê? Para gerar renda, para gerar as questões de segurança, né? Olha os valores do dinheiro, segurança, né? A gente poder trabalhar os nossos sonhos, a gente ter condições de fazer as nossas doações, né? Mas o que se passa assim, ó? Muitas das vezes a gente se trai por nós mesmos, né? Porque a gente tem uma ideia de merecimento e que é uma coisa justa. Nós merecemos, se a gente trabalha, a gente merece desfrutar. Desculpa, né? Eu vou ficar usando isso até o final da noite, né? A bandeja de docinho. Se eu fiz a bandeja de docinho, eu mereço comer um docinho, né? Mas o que se passa assim? Às vezes a gente se trai, né? O que acontece assim, ó? Essa frase é dita geralmente por pessoas imediatistas para justificar suas necessidades de compra. É verdade, ó. Eu mereço. Trabalho tanto, do que adianta se eu não posso comprar as coisas que eu quero ou eu mereço? Tu pode comprar as coisas que tu quer e que tu merece. Hein? Só precisa organizar esse processo. Hein? Precisa organizar para que tu possas desfrutar disso. Né? Para que tu possas usufruir do teu trabalho, usufruir dos teus ganhos. Né? Falando ainda dos docinhos, né? Eu não vou trair a minha dieta por um docinho. Né? Então, eu mereço. Né? Só que a gente precisa planejar esse processo todo aqui. Né? E tomar bastante cuidado, porque o que acontece? Dentro disso aqui, tem uma coisa que mexe muito com a cabeça do ser humano. Eu até anotei aqui, porque não é uma coisa que eu domine tanto, mas é verdade. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de dopamina. Não é nenhuma droga. É uma coisa que o nosso próprio corpo produz. Né? E a dopamina, ela é um neurotransmissor para o nosso cérebro, que ela provoca prazer na gente, né? Motivação, a sensação de recompensa no nosso cérebro, né?
E coisas agradáveis, né? E como é que essa dopamina se manifesta, ou como é que a gente busca essa questão da dopamina, né? E muitas das vezes até com docinho, né? Quanta gente gosta de chocolate, de bala, e a gente precisa, né? Porque no dia a dia, embora nós sejamos gratos pela vida que Deus nos deu, muitas das vezes a gente precisa de mais motivação ainda para atravessar todo o dia, para chegar lá no final do dia e agradecer de novo. E aí, né, eu furo o meu regime ou a minha reeducação alimentar, né? Porque aí eu estou naquele dia que eu não estou muito bem e tal, não sei o quê, eu estou para baixo e eu olho lá, bandejão de doce, né, churrascão e tal, e eu arreio, não quero nem saber, eu como tudo. Por quê? Pela sensação que eu vou ter depois disso. A recompensa que eu preciso disso. E nas compras, né, é uma grande geradora de dopamina para todo mundo, seja homem, mulher, criança, tudo. Né? Porque assim, ó, nem eu disse lá atrás, a gente não nasce endividado, mas nós nascemos dentro de um mundo extremamente, como é que se diz, mercadológico. Né? Desde que o bebezinho nasceu, tu já tem que ter um enxoval. Né? E aí o que acontece? Assim, aí daqui a pouco ele chupou um determinado bico lá, não gostou muito, mas gostou mais daquele outro. Ele não sabe te dizer, mas ele sabe chorar enquanto tu não dá o bico que ele quer. Enquanto tu não dá uma madeira do jeito que ele quer. Hein? Então ele já está começando a experimentar a dopamina. Hein? O que acontece? Quando ele chupa lá um determinado bico, ele não se sente tão bem, né? Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Sinta-se à vontade. Então, assim, ó, o que ele quer? Por que ele chora? Claro, às vezes ele chora porque está na hora da mamadeira e está com fome. Aí é uma coisa. Mas às vezes ele estranha. Né? Ele não quer aquele leite, ele quer um outro leite, ele quer uma outra. Né? Por quê? Porque ele, sem saber, né, o cérebro dele já tem neurotransmissores. E isso já está funcionando. Né? Então, assim, ó, a dopamina, a gente gera ela de mais variadas formas. Comprando, tem pessoas que comendo, de todo tipo de coisa. Então, o que acontece assim? Nós precisamos só entender isso. E não tem nada de errado com comprar. E não tem nada de errado com gerar dopamina. Ela faz bem para o nosso organismo, ela organiza a vida da gente, ela deixa a gente mais motivada, ela deixa a gente mais sorridente, ela faz com que a gente assim, interaja mais. Vocês, de repente, podem às vezes até não se darem conta, mas quando vocês estão aqui no culto, vocês geram dopamina. Vocês geram dopamina, vocês se motivam, e é uma geração de dopamina. Então o que acontece assim? Ó? De repente, lá algum dia que vocês pensem em atolar o pé nas compras, vem para o culto, deixa para comprar amanhã. Não, eu brinco assim, ó. Uma das coisas que muitas das vezes nos ajuda a gente não fazer as tais compras por impulso, que nos mete em rascada, é a gente sempre não cair nos gargalos, naquela coisa que eles dizem, é só hoje. Hoje, é o dia 15, é o dia 16, não sei. Pensa um pouquinho e vem amanhã. Vai estar lá do mesmo jeito. Mas eu perdi a oferta. Próximo mês vai ter oferta de novo. Daqui a pouco tu vai até entender que aquilo ali não é tão importante naquele momento. E tem uma coisa que é mais importante que tu ainda vai te sentir com mais dopamina, tu vai te sentir melhor ainda. Então, assim, ó, por isso é que a gente sempre fala assim, ó, merecimento realmente nós temos. E nós precisamos fazer essas coisas. Mas vamos começar a entender por que a gente faz as coisas. Por que a gente chega lá e só quer comprar, ou só quer comer, ou outras coisas que a gente queira fazer. Porque a gente está, na verdade, satisfazendo a questão da dopamina que nós precisamos. Nós precisamos dessa motivação. Então, isso é importante que vocês... E ali, como eu já disse, não tem nada de errado em a gente comprar. Desde que ali, ó, a gente tem um orçamento. Ó. Fazer o orçamento pode te ajudar a definir quando exatamente gastar, fazer os ajustes adequados às suas prioridades financeiras. Através do orçamento, que nem eu já falei lá atrás, né? Tu vai saber quanto que tu está gerando de renda, quanto que tu pode despender para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tu vai chegar num estágio que tu vai aprender a fazer as tuas caixinhas também. Não é só as caixinhas do
dos bancos aí, né? Tu vai aprender a fazer tuas caixinhas, se tu não aprender a fazer caixinha, tu faz como é que é, um envelopezinho, né? E tu bota naquele envelope, ó, isso daqui é para minha casa própria, isso daqui é para pagar os estudos do meu filho, isso daqui é para mim, né? Então, quer dizer, tu vai dividindo, né? E tu vai pegar os 10 daquele mês, eu citei o caso dos 10, né? E tu vai pegar e o que acontece? Aquele docinho, tu não vai comer ele todo, né? Tu vai comer algumas partes daquele docinho e outra parte tu vai guardar para comer no dia seguinte, né? Que no caso, se tratando de dinheiro, tu vai guardar para que tu possas lá na frente desfrutar, né? Essa é a forma de tu poderes ir ajustando as tuas prioridades. Tu vai começar, assim como tu já conhece o teu orçamento, tu vai começar a listar as tuas prioridades. Né? Sempre dentro, né? Vou ser massivo hoje nisso, sempre dentro das tuas questões do valor do dinheiro, né? Para a tua segurança, para o teu sonho e para a doação. E uma coisa importante assim, ó, o autocontrole. Mudar a mentalidade exige um grande autocontrole. Encare o exercício diário de evitar comprar por impulso, movido por emoções e tire um tempo para avaliar se realmente esta compra está dentro das suas prioridades financeiras, está dentro daqueles 3 valores do dinheiro. Não, fica à vontade. Comprar eu compro. Não. Uhum. É uma doença? Não. Gera uma doença se toda hora comprando? Tu tem compulsividade pela compra? Toda hora. É uma doença? Olha, eu vou te dizer assim, depois até eu posso te explicar um pouco mais sobre isso. Né? Na verdade, todo tipo de compulsividade, né, ela nos leva a coisas que às vezes não são muito agradáveis. Se eu for compulsivo por doce, provavelmente eu vou ter problemas de saúde. Né? Se eu for compulsivo por dançar, né, eu não vou parar, né, em lugar nenhum, porque eu vou estar em tudo quanto é lugar dançando. Né? E se eu for compulsivo por comprar, né, provavelmente eu vou causar problemas com o meu orçamento. Né? Por quê? Porque dentro dessa compulsividade, tu não vai conseguir fazer, né, esse ajuste aqui, ó, ajustes adequados às suas prioridades financeiras. Né? Não tem nada de errado em comprar, desde que tu consiga ajustar as tuas compras dentro das tuas prioridades. Antes do comprar, tu pode parar um pouquinho e fazer o exercício. Parei um pouquinho. Agora eu já sei os valores do dinheiro. O que eu vou comprar tem a ver com a minha segurança? Não sei, né? Vai ver lá e tu vai passar no teu crivo. Tem a ver com o meu sonho? Eu sonhava em ter esse vestido, eu sonhava em ter essa cadeira, eu sonhava em ter esse fogão. Né? Bom, né? Quer dizer, daqui a pouco tu não sonhava com tudo isso. Então tu já vai fazer um filtro. Né? Ah, não, eu não sonhava em ter a mesa e cadeira, eu sonhava só com fogão. Olha aí, ó. Tu já encontrou um gatilho para tu começares, né? Não é controlar, mas te disciplinar com o processo. Tá? Então, por isso, desculpa o teu nome? Joyce. Joyce, existem mecanismos, né, para a gente aprender a nos disciplinar, mesmo que nós estejamos, né, compulsivamente comprando. Existem mecanismos. Né? Existem mecanismos assim, ó. E uma questão assim, ó, se isso avançar muito lá na frente, né, tu vai realmente ter que buscar um profissional, né, que aí não é um profissional da educação financeira, mas no caso é um profissional do setor psicológico, psiquiátrico, que eles vão te dizer, né, olha, por que tu tem essa compulsividade? Né? Isso acontece com pessoas também, às vezes por compulsividade por algum alimento, por alguma coisa, né? Fazem sempre a mesma coisa, às vezes as pessoas também se tornam compulsivas por ler, por escrever, né? E isso tudo é tratável. Né? Mas hoje, Joyce, tu já tens um caminho aqui, ó. Tu pode, né, na próxima vez que tu sentir vontade de fazer compras, né, passar essas compras dentro desse filtro. Né? Vê se isso está relacionado, né, aos teus valores do dinheiro. Né? Pensa nisso daí. Né? E uma outra coisa também que pode te ajudar, né, eu não sabia que eu ia encontrar com a Joyce hoje, mas tem algumas perguntinhas que nos ajudam. Né? Eu estou falando da Joyce. Eu sou muito comprática de live. Sim. Sou muito de comprar. Aí meu marido pega e diz assim, tem que comprar isso aqui agora.
Aham. Porque vai precisar de muito Certo. tal coisa. Isso. Tem muito pouco. Claro. Tem isso agora. Claro. Aí eu pego, eu quero agora. Aí Sim. eu falo, como? Sim. É aquela parte que nós falamos lá atrás, né? De eu mereço, eu quero e tem que ser agora. Mas a pessoa não usa, mas tem que comprar. Eu tenho que Sim, comprar. sim. Joyce, da próxima vez, além de tu passar por dentro dos valores do dinheiro, tu te faz umas perguntas assim, antes de tu entrar na live. Eu preciso assistir a live? Eu preciso disso? Faz essa pergunta. A ideia, né? Eu estou citando a Joyce porque ela abriu aqui pra gente, né? Depois que tu passar por essa pergunta, Joyce, tu pensa assim, ó, e faz outra pergunta para ti. Eu posso pagar por isso? Ah? E depois, mais adiante ainda, tu pensa assim, ó, tudo bem, eu preciso disso, eu posso pagar por isso, mas será que se eu substituir por uma coisa mais barata, eu não vou satisfazer minha vontade, porque tu quer, nessas compras, ativar tua dopamina. Ela quer a sensação de prazer. Todos nós somos assim. Claro que cada um canaliza de uma forma. Então, assim, ó, já que eu preciso disso, será que eu não consigo buscar alguma coisa mais barata? Será que eu não consigo substituir por uma outra coisa? E eu senti o prazer, porque hoje porque tu faz a compra por fazer a compra. Não é o que tu estás comprando. É pela motivação de comprar. Justo. Então, assim, ó, pensa nessas perguntas, né? Preciso entrar na live ou eu preciso disso? Eu posso pagar por isso? Isso vale para todo mundo, tá? Posso substituir isso por alguma coisa mais barata? Né? Alguma coisa que seja similar e que não caiba dentro, né? Porque isso é que eu digo assim, ó, a gente pode lidar, né? E até a gente chegar no autocontrole. Mas é importante que a gente consiga fazer esse ajuste aqui, ó. A Joyce pode seguir participando das lives, pode seguir, né, fazendo as coisas conforme ela gosta de fazer, gerando a forma que ela encontrou de gerar dopamina para ela. É assim, né? Só que assim, ó, no momento que a Joyce se conscientizar que ela precisa colocar isso dentro das prioridades e que ela conseguir fazer o autocontrole e trabalhar a mentalidade dela, ela vai seguir gerando dopamina para ela, mas ela não vai sair num descontrole. Ela não vai cair num descontrole. Né? Desculpa eu estar citando, né, Joyce? Tu me deu teu nome, eu sou meio pegador. Já peguei o Docinho, já peguei a Joyce e assim eu vou pegando. Vocês vão me dando nomes aí, eu vou falando. Mas isso é muito importante. Mas o importante de tudo isso aqui é o seguinte, eu quero mostrar uma coisa para vocês, né, que eu não sei se vocês já algum dia ouviram falar, né? O mapa da riqueza. Eu sei que as letrinhas miúdas ali vai ser difícil de vocês enxergarem, mas a figura vocês estão enxergando. Eu não sei se vocês já viram alguém falar sobre o mapa da riqueza. Ainda não? O mapa da riqueza é bem simples, ele tá no nosso dia a dia, ele está na nossa vida. Muito obrigado quem deixou água aqui, me parece que foi, eu vi a senhora, eu lembro que a senhora deixou água aqui para mim. Eu mexi ainda com o meu menino, eu tinha uma água ali, eu falei, ó, essa aí fica para ti. Mas assim, ó, no mapa da riqueza, né, nós temos aqui, ó, uma torneira, um balde, né, outro baldezinho, encanamento, tal, tudo muito bonitinho. Mas como é que funciona o mapa da riqueza? Como é que funciona isso para a nossa vida? Tudo que nós falamos até agora pode e deve nos levar a esse mapa da riqueza. Riqueza não significa coisas muito grandiosas, não precisa... Cada um tem o seu tamanho de riqueza. Eu gosto de ilustrar contando uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estou com 60 anos, provavelmente eu estava com 20 e poucos anos, eu tinha recém saído da Marinha. Eu tenho propriedade ali no Estreito, né? E naquela época não tinha estrada, a gente só tinha o pontilhão ali, né? O pessoal se juntava para ir mudar cebola. E eu queria ir lá para fora, para minha propriedade, era de manhã, linha de ônibus era uma vez no dia, tal. Eu não lembro, acho que eu não tinha carro nessa época. Eu fui ali para a ponte pedir carona. Estou lá pedindo carona, né, tal. E estava lá fora, sempre o trabalho da gente, o piochado, né? Hoje a gente fala piochado pensando no CTG, né? Mas eu trabalhar no campo era de bombacha e tal. Eu estava ali, daqui a pouco parou um carro, né? Me lembro como se fosse hoje, o carrinho Escort, aqueles Escort Hobby, né? Aí um casal, né, parou e tal, abriu a porta e disse, olha, nós estamos indo para Mostarda do Tavares, eu acho que era um dos... Era para lá, né? Mas eu não me lembro se era Mostarda do Tavares. Nós estamos indo assim, eu disse, eu gostaria de uma carona até o Estreito, dá uns 30 quilômetros daqui. Não, tudo bem, pode entrar.
Entrei, sentei no banco de trás, o casal tá dirigindo e conversando, né? A família, não sei se era do esposo ou da esposa, já faz muito tempo para me lembrar disso, né? Era de mostardas e tal, assim. E nós temos uma coisa que a gente gosta de fazer todos os anos, né? Todos os anos a gente tira um mês de férias. Que legal, tal. Qual é a atividade de vocês? Ela assim, eu faço limpeza, eu faço faxina na casa das pessoas, eu sou faxineira, né? Faço empleito, né? Limpar a casa e tal. E o esposo, eu trabalho na construção civil, né? Mas trabalho por minha conta, eu empleito, né? Trabalho, construo casas e tal, né? Hoje em dia a gente não, é meio chato falar, né? Eu prefiro falar mestre de obras, né? Pedreiro é meio complicado. Mestre de obra. Não, tudo bem, são clichês aí que as coisas acontecem. Mas assim, aí eu observando aquele casal, né, e fomos conversando e tal. Não, e a gente se organiza e tal, Eu disse assim, olha só, né? A gente pensa que precisa de tanta coisa, né? A gente pensa que precisa... quando eu vou falar agora do mapa da riqueza, a mulher está falando de milhões, né? Não, eles eram um casal rico. Eles eram autônomos do que eles faziam, né, nas atividades deles. Eles se planejavam, se organizavam, não sei, naquela época eu nem sabia o que era organização financeira, pelo contrário, naquela época eu estava fazendo um banzé da minha vida, e nem imagino as loucuras que eu já fiz. E eles organizados, né? E eu fui ouvindo a história deles, né? Até que chegou na minha porteira, né? Eu só aqui e tal, assim, não, tá. Nós ficamos meio assim de lhe dar carona, mas a gente vê assim, mas o rapaz de bombacha, assim, eu acho que é gente boa, vamos dar carona, né? Mas a moral dessa história, assim, não importa o que tu faz, aonde tu estás, tu pode organizar o teu mapa da riqueza. Né? A Joyce pode aprender a lidar, né, com a geração de dopamina dela e construir o mapa da riqueza dela. Né? Então, assim, o que a gente precisa para entender e para criar esse mapa da riqueza? Primeiro, já tem uma coisa ao natural aqui, vocês não vão enxergar, mas assim, isso aqui é a nossa geração de renda. Tá? Aqui está o dinheiro que o Humberto gera com o trabalho dele, que vocês geram com o trabalho de vocês, né? Sejam sendo empregados ou sendo dono dos próprios negócios de vocês. Aqui está a geração de renda. Tá? E aqui tem um balde grande embaixo, que são, né, digamos assim, para onde toda a nossa geração de renda vai. Né? Por quê? Porque dentro desse balde, lá no fundo, aqui tem uma torneirinha que a gente diz que são as despesas. E aquilo que nós estávamos falando um pouquinho atrás, né? Quer dizer, ali está nosso telefone, combustível do carro, ou a passagem da lancha, tudo que a gente, né, precisa para nossa vida. Ali está a torneirinha ali. Tá? Aí o que a gente busca fazer? Naturalmente, a gente busca gerar mais renda. Para quê? Para que a gente gera mais renda? Para a gente entrar dentro daqueles valores do dinheiro, para que a gente tenha a nossa segurança, para que a gente realize os nossos sonhos, para que a gente possa fazer as nossas doações. Porém, a gente precisa cuidar muito aqui, dessa torneirinha, que é onde vai todo o nosso dinheiro. Então, assim, essa torneirinha ela tem que estar muito ajustada, ela tem que estar dentro daquilo que nós conversamos um pouquinho antes, num planejamento e uma organização financeira. Para quê? Para que essa torneira de cima que está alimentando o balde gere mais renda do que a torneirinha de baixo que está esgotando o balde. No momento que a gente gerar mais renda do que a torneirinha de baixo está nos esgotando, a nossa água vai subindo. É aquilo que eu falei, aos 10, aos 20, né? E tu vai acumulando docinho. E aí o que acontece? Quando chegar nesse nível aqui, vai ter uma outra torneira mais em cima. Porque tu já está mais organizado, tu está, vamos dizer assim, com o teu orçamento em dia, tu está pagando as tuas contas normais, como tu precisa pagar e todo mundo precisa, só que tu já gerou mais do que, graças a Deus, tu gasta. E aí, tu vai abrir uma outra torneirinha nesse balde que vai vir para cá, que são os investimentos. Aí, aqui nesses investimentos, tu vai começar a encher um outro balde. E ele tem uma torneira mais em cima.
Né? Essa torneira mais de cima, né, tu vai gerar, tu vai acumulando, né, tu vai fazendo com que a água suba. Quando ela subir para cá, ela vai entrar num processo aqui, ó, desse encanamento. Né? E o que vai fazer esse encanamento? Ele vai levando água até começar a alimentar esse balde que lá no início tu alimentava só com a tua geração de renda primária. Conseguem entender? Por isso chama-se mapa da riqueza. Porque o que acontece? Aquele aluguel, aquele investimento que tu fez na casa e os aluguéis que tu está recebendo, eles estão enchendo, né, aquele balde. E eles vão, e eles vão voltar aqui. E eles vão começar a retroalimentar esse processo. Né? Sempre nesse processo. Agora, é muito importante, né, essa primeira fase aqui. Cuida dessa torneirinha. Se tu tiver um balde furado, ou se tu botar água em cesto, como diziam lá atrás, né, no final desse processo tu não tem nada. Então assim se constrói as riquezas. E as riquezas não querem dizer, como eu já falei aqui, nada contra, né? E graças a Deus que cada um prospere cada vez mais, né? Mas esse tipo de riqueza que foi o que aquele casal me mostrou. Eles passavam o ano trabalhando, provavelmente eles tinham, como todo mundo tem, as contas deles, né? Mas eles iam acumulando. E eles conseguiram construir ao longo da vida deles, né, uma tranquilidade financeira que permitia para eles dizer assim, não, agora nós vamos nos programar. Agora nós vamos, naquela viagem deles, eles queriam ir para Mostarda. Agora nós vamos a Mostarda. Não sei, outras vezes eles diziam que uma vez por ano eles tiravam. Eu achei estranho, porque até então eu pensava assim, quem tira férias é quem é empregado, né? E a gente que é, como é que diz assim, trabalha por conta não tira férias. Tira sim, tu precisa te organizar para esse processo acontecer. Tá? E o mapa da riqueza é isso, né? Um exemplo assim, como é que é o teu nome da moça dos docinhos? Jennifer. Então, a Jennifer, ela gera renda, provavelmente até de mais fontes, né? Mas vamos supor, ela gera renda com os docinhos. E ela, controlando esse processo aqui, daqui uns dias ela está acumulando. Tá? E daqui a um tempo ela descobre uma forma de fazer com que os docinhos trabalhem para ela e ela bota a água de novo aqui. E aí a Jennifer começa a realizar os seus sonhos, começa a trabalhar, né? O que às vezes, né, acontece assim, ó, às vezes a gente se perde nesse processo inicial. Tá? Por quê? Pelo imediatismo. É isso que a nossa mentalidade precisa mudar. Tá? Uma coisa é certa, eu sei que as pessoas às vezes têm aquela ideia, né, de, como é que diz assim, se eu não fizer hoje, não vou fazer mais. Não é bem assim. Tá? Se hoje a tua vida financeira não está no stand que tu gostarias, né, é porque algumas coisas aconteceram nesse caminho. Tá? E não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Então, naturalmente, tu não vai montar isso aqui da noite para o dia. Tá? Ou do dia para a noite, como outro dia eu ouvi alguém falando ao contrário, né? Não sei se é ao contrário, não. A relação da Terra ela tem noite e dia, não interessa. Mas o que acontece assim, ó? No momento que tu conseguires entender esse processo, no momento que tu conseguires entender de onde vem a tua renda, quanto é que tu gera dessa renda, como é que tu vai disponibilizar essa renda ao longo do mês, do ano, do semestre, né? A forma que tu encontrares, né? Porque o orçamento é teu. Tu pode chegar nesse processo. Humberto, mas isso vai levar muito tempo. Mas uma coisa que tem, que nós não temos controle, né? O tempo. Né? Mas nós podemos escolher a qualidade que nós vamos ter esse tempo. Né? E hoje o que eu trago para vocês é justamente isso. É a gente, através da nossa mudança de mentalidade, de como enxergar o dinheiro, nós podermos trazer, como eu falei lá no início, estava escrito ali, né? Trazer qualidade para a nossa vida, né? Através da nossa geração de renda, através do dinheiro que a gente gera, né? Opa, vamos adiante. E para isso, para a gente chegar naquilo ali, nós podemos. Tem gente que às vezes gosta de trabalhar com metas. Estabeleça metas financeiras específicas e alcançáveis. Né? É isso que eu digo assim, ó. Tu não vai resolver, às vezes, uma questão, né, como já foi citado aqui, de compulsividade da noite para o dia. Mudanças de hábitos são coisas que levam um pouco de tempo. Né? A gente é ser humano, nós acostumamos com as coisas. Né? Mas, se nós temos consciência de tudo que nós estamos aprendendo agora,
nós podemos fazer essa mudança de hábito, né? E aí, claro, o que acontece? Nessas metas específicas e alcançáveis, tu pode te programar para pagar as dívidas com prazo definido, juntar dinheiro para uma viagem, juntar dinheiro para um veículo, né? Para alguma coisa que tu queira, né? Algum sonho que tu queira. Né? E uma coisa importante, assim, ó, antes da gente chegar no final disso daqui, né, é a questão assim, ó, de gratidão. Nós precisamos ser gratos e aprender a ser gratos com o que nós já fizemos até agora, que nós geramos até agora. Tá? Porque assim, ó, não existe comparativo para gratidão. Cada um tem a sua própria gratidão. Tá? Então assim, ó, coloque em prática essa gratidão. Tá? A gratidão vai te ajudar a mudar a tua mentalidade, vai te tirar do imediatismo financeiro. Em vez de tu te concentrar no que tu não tem, te concentra em tudo que tu já conseguiu. Tá? Desculpa eu usar o exemplo, né? Mas assim, ó, em vez de daqui a pouco ir para a próxima live, vamos olhar o que a última live já me deixou. Né? E vamos ser grato porque tu já conseguiu, aquilo ali já é teu. Né? E aí tu comemora isso. Né? Comemora, pratica gratidão diariamente. Né? Tu vai trabalhando isso, né, para que tu possa cada vez mais, né, entender que através da gratidão só tem como conseguir assim, mais coisas, né? E melhores para a tua própria vida. Tá? Eu vou, depois disso, depois até eu volto aqui nesse videozinho, eu vou passar um vídeo para vocês, isso, meu auxiliar, eu vou passar um vídeo para vocês que ele mostra um pouco, assim, vocês só vão ouvir música, de repente vocês já viram esse desenho, né, como um todo, né? Mas é uma coisa assim, é uma reflexão, principalmente relacionada a tempo, né, e a nossa mudança de mentalidade. Vamos ver, dá 2 cliques em cima lá. Isso. Vamos ver se está tudo certo.
Pode voltar para a apresentação, meu filho. Eu não sei se vocês já tinham visto esse desenho, ele é grande, né? Já viu? Isso, ele é completo, né? Mas aqui tem um recorte dele. Por que eu trouxe esse recorte dele, né? Principalmente porque nós falamos muito, né? Não só na questão de gratidão, mas nós falamos da questão do tempo, né? E muitas das vezes, que nem a gente já falou aqui, o tempo ele é implacável e igual para todos, né? Ninguém consegue dizer que eu tenho 25 horas, né? Nem que tem 23. Todo mundo tem 24 horas. Né? Então, ou seja, assim, as coisas vão passar, tu fazendo o que tem que ser feito ou não fazendo. Né? E a mensagem ali é muito clara. Ele tinha um sonho, né? Mas o sonho maior, quando casaram, tiveram um sonho de filhos, não conseguiram. Né? Mas lá foi indo, e quando ele chegou a entender, ele olhou a foto dele pequenininho ali, né? E ele disse, já não dava mais tempo. Ou seja, algumas prioridades precisam ser colocadas dentro da nossa vida, principalmente da nossa vida financeira, porque o tempo vai passar, queiramos ou não. Então, o que eu trago hoje, além de tudo que já conversei com vocês, é a questão da gratidão, da gente valorizar o que nós já temos e principalmente de nós podermos, através de um processo, um procedimento, criar estratégias para não deixar que o tempo passe e os nossos sonhos não aconteçam. Meu filho, depois tu me ajuda com deixa as folhinhas para o pessoal. Eu agora quero abrir um espaço para vocês, as perguntas que vocês quiserem fazer, a gente está às ordens, né, para responder, né, o que vocês quiserem saber dentro desse trabalho de organização financeira. Mas a mensagem principal de hoje é justamente isso. Como eu posso trabalhar daqui para frente a minha mentalidade para que o tempo não passe sem eu realizar os meus sonhos? Uma pergunta. Vamos lá. Não, fica... Eu tiro todo mês 600 pila e guardo. Perfeito. Todo mês eu tiro 600 pila e guardo e gasto os 1.000. Quando eu junto uma bela quantia, quando eu penso que vou usar naquilo que eu quero, acontece alguma coisa. Aí a gente usa aquela quantia. Aí vai de novo, junta de novo. Perfeito. Né? E acontece alguma coisa. Agora a gente está... Que nem aqueles bichinhos junta no verão para comer no inverno. Sim, a formiguinha, né? A lenda da formiguinha e da cigarra. Nessa fase. Perfeito. Trabalhar no verão, juntar, gastar só o que é necessário. Perfeito. Eu era uma pessoa que gastava assim, assim que eu gastei, eu ganhei o dia. Era uma maravilha. Então, assim, depois ele vai distribuir umas canetas para vocês. É 3 benefícios em casa, fora a pescaria. Claro. Eu e meus 2 meninos. Certo. Todos deles eu tiro 600 pila agora, né? E o restante é forno, fisioterapia, água, luz, internet, um carro que a gente está pagando para continuar de pagar, pegar e entender, e estamos juntando. Juntemos 78 mil. Olha que maravilha. Guardei na conta do marido que tem um problema com o IBAMA, e o IBAMA levou 75. Mas já tivesse para cumprir isso. Sim. Aí agora a gente está na fase de guardar de novo. Perfeito. Então, não guarda mais na conta do marido. Não, nada contra o marido, né? Mas se ele tem esse risco, não guarda mais lá. Mas tudo bem, fala. Não é melhor, na minha cabeça, não é melhor que gastar do que estar guardando e toda vez que guarda, junto o dinheiro, vai embora rápido? Me diz uma coisa assim, me fala uma situação que tu precisou usar esse dinheiro. A cirurgia do meu filho. E se tu não tivesse guardado, como é que tu ia fazer a cirurgia do teu filho? Ele teria morrido, como disse o doutor, porque a hernia já tinha estourado e não tinha um cirurgião para fazer de graça no dia. Desculpa, teu nome? Ana Paula. Ana Paula. Tu respondeu para todo mundo? Por que a gente deve ter uma reserva de emergência? Isso se chama reserva de emergência, Ana Paula. E assim, meus parabéns. Porque assim, ó, eu sei que é uma luta. Né? Eu conheço a tua luta. Porque assim, ó, algum tempo atrás, né, eu me envolvi com bastante questões de endividamento, também assim como teu esposo tentando melhorar, e que nem vocês todos, né, trabalhar. Eu venho do meio rural também. Né? E aí o que acontece assim, ó, lá pelas tantas eu me dei conta que eu estava
muito além do que eu gerava de renda. Eu estava despendendo muito mais do que eu gerava de renda. Aí eu fiz algum controle, eu não sabia de nada, né, do que eu não tinha aprendido tudo que eu aprendi agora, né, de um tempo para cá, mas eu já tinha noção daquilo ali. Lá pelas tantas, um dia veio uma proposta lá, né, do banco, e eu consegui pagar as minhas contas todas, porque no início dessa história, eu vendia tudo que eu tinha na época e não pagava a conta. Eu dizia para minha esposa, nós vendemos tudo, só não vendemos filho, nem eu, nem tu, e ficamos 0 a 0, né? A roupa do corpo. Então não dá, né? Não vamos fazer isso, né? Vamos buscar estratégias, né? Na época eu não sabia, como eu já disse, o que eu sei agora, era difícil. Mas o que acontece sim? Eu consegui, né? Nessa situação, não foi uma situação de enfermidade, mas depois de um tempo eu acabei aprendendo a fazer o que tu já faz, né? Sem nem, assim, tu já faz a educação financeira sem nem ter, assim, formalmente uma educação financeira. E eu passei por umas situações, graças a Deus não foi comigo, né, mas foi com meu irmão, né? Nós ficamos um longo tempo, né, com problemas de saúde do meu irmão e tal, tanto foi até, né, assim, fizemos tudo que tinha que ser feito, mas infelizmente ele foi a óbito. Porém, nesse período todo, né, o dinheiro que a Ana Paula toda juntou foi. E eu ainda disse para minha esposa, disse, olha, agora nós temos que começar tudo de novo. Vai demorar, mas nós vamos chegar lá, né? Nós vamos conseguir de novo. E é para isso que funcionam as reservas. A gente, no início, chama de reserva de emergência, né? Mas às vezes elas se tornam reservas de oportunidade, né? Outras vezes elas se tornam reservas de tranquilidade, porque outras vezes vai surgir, Ana Paula, assim como surgiu essas situações, né, para ti, de enfermidade, mas eu acho que hoje tu tem a felicidade de estar com teu filho. Isso não tem preço. Mas é a segunda vez que a hernia aparece. Tem problema. Eu te digo assim, segue no teu processo, tu não estás errada. Claro, uma coisa importante nesse processo todo, Ana Paula, se tu puderes fazer, né, um processo de educação financeira, de organização financeira, né, tu vai conseguir ver mais claramente todo esse processo que tu faz e provavelmente nesse caminho tu consigas fazer outros ajustes que essas reservas possam te render outros frutos. Porque o objetivo, que nem a gente passou ali num dos slides, né? O objetivo que a gente tem, né, é fazer com que a gente consiga acumular, né, digamos assim, uma tranquilidade, seja para, infelizmente, às vezes para essas questões de saúde, mas outras vezes não. Tá? Mas o processo é esse, é se organizar para conseguir acumular e gerar mais do que tu hoje necessitas de despender. Para que quando aconteçam esses momentos, Ana Paula, tu não passe por nenhum aperto. É que nem tu disse assim, ó, mas agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Vai ter que fazer tudo de novo. E tomara que dessa vez tu use isso com um sonho teu. Que não venha lá a situação do IBAMA, que não seja uma situação de saúde. Tá? Não esmorece. Tá? E uma coisa que eu te admiro muito, né? As pessoas, às vezes, elas tentam fazer esse processo que a Ana Paula está fazendo, né? Até nos investimentos. Né? E elas não têm esse capricho que ela tem. Todos os meses reservar X, Y, Z. A gente sabe que isso, tu passa por privação para fazer isso, mas o resultado tu vê lá adiante. Né? Então é isso que eu digo assim, ó, a gente não resolve a vida, né, só passando a mão assim por cima. Leva tempo. Mas eu tenho certeza que todas as reservas que tu conseguiu fazer hoje, fora essa que o IBAMA te levou, né, porque essa aí foi injusta demais, nada contra, né, mas não, o que acontece assim, ó, e uma coisa importante, dentro desse processo de organização financeira, tu vai encontrar também mecanismos para proteger o teu dinheiro. Tá? Porque uma coisa é tu usar por uma necessidade, que nem foi o caso do teu filho. Tá? Uma outra coisa é vir alguém se apropriar do que é teu, do que tu gerou. Tá? Isso aí é injusto. Então, assim, ó, toda vez a gente orienta dentro de um processo, né, que às vezes alguns clientes passam, né, e às vezes as pessoas dizem, tudo bem, eu já estou fazendo a minha reserva de emergência ou a minha reserva de quitação de dívida, né, porque isso também, às vezes, né, alguma coisa às vezes vai mal, né, e tu tem que ir lá buscar na reserva de emergência. Né? Então, o que a gente orienta, né, que as pessoas, dependendo da situação onde estão, muitas das vezes isso nem deve ser feito no próprio nome. Claro que hoje em dia é muito difícil, né, a gente encontrar caminhos seguros, mas
cada família é uma família, né? Pode ter problemas ou não, mas assim, ó, se tem risco de alguém se apropriar do que vocês estão juntando, busca uma outra forma, encontra uma outra forma de tu poderes ter esse dinheiro sempre sendo reservado, fazendo com que ele renda minimamente o que possa render, né? Mas que esteja seguro. No outro dia lá nós conversamos sobre isso, né? São 4 letras, gerar, GCPM, gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Então assim, ó, tu está gerando, na maneira como tu está fazendo, tu está cuidando, porque tu está guardando, né? Só precisa aprender a proteger ele um pouco mais. Para essa situação específica que tu falou, né? Com teu filho não tem, fez o que é certo, é isso aí, não importa, né? Eu, na situação do meu irmão, eu tinha investimentos de anos, e da noite para o dia eu fui lá e queimei, não interessa, né? A vida é a prioridade, mas para isso a gente tem que, porque o tempo vai passar, então assim, ó, eu não quero nem tentar pensar na vida da Ana Paula se ela não fizesse o que ela faz hoje. Hoje, ou já fez. Meus parabéns. Eu era uma pessoa que gastava assim, entrou 10 centavos, porque 10 centavos e me dividir muito mais do que 10 centavos. Claro. Então, por causa disso, eu fiz muita dívida no meu nome, eu levei 5 anos para limpar, aí agora eu penso que vou comprar uma geladeira. Podia pegar o que eu tenho guardado e comprar. O que eu vou esperar? A geladeira do meu sonho, abaixar o preço, esperar mais o preço mais baixo e eu comprar à vista para não ter mais parcela para mim pagar. Isso é uma outra coisa muito importante. A Ana Paula está nos dando uma aula, né? Toda vez que a gente tiver, né, a condição, né, porque é uma coisa assim, ó, ninguém paga a conta se não tem dinheiro. E ninguém junta também se não tem geração de renda. Então, muitas das vezes, o que acontece assim, ó, tu tem que vamos dizer assim, te multiplicar. Se com o que eu estou fazendo não está sendo suficiente, eu tenho que buscar uma renda extra. Só que quando eu busco essa renda extra, não é para mim jogar no gasto. Essa renda extra é extra. Então eu vou reservar, eu vou cuidar dela, eu vou procurar multiplicar, proteger ela, fazer isso aí. E na medida que quando eu preciso comprar alguma coisa, com certeza a Ana Paula deve de passar isso dentro dos valores do dinheiro. Quer dizer, a geladeira é um sonho, está dentro dos valores do dinheiro, mas também é uma segurança, porque eu não sei, ela falou que o marido pesca, daqui a pouco eles vão até estocar alguma coisa dentro dessa geladeira, que pode ser, descascar um camarãozinho, botar na parte do freezer, e para lá adiante, né, eu ter uma barganhazinha, né? Então assim, ó, é isso, só que claro, ela vai ter muito mais poder de negociação com dinheiro na mão. Toda vez que a gente puder nos organizar, eu sei que dói, é difícil, a gente quer agora, eu quero a geladeira agora, tudo bem, se não tem nada, se não tem uma geladeira dentro de casa, aí tudo bem, né? Eu não tenho nenhuma, a minha queimou, mas eu não vou comprar enquanto não for aqui, eu quero e quando eu tiver o preço lá embaixo. Sim, mas tu já te organizou para isso, né? É isso que é importante, sim, ó. Quando a gente consegue se organizar, quando a gente consegue enxergar esse processo todo, tu consegue fazer as coisas com clareza. Tudo tu consegue fazer. É difícil, mas toda vez que a gente consegue fazer as coisas cash, como a gente diz, né? Consegue fazer à vista, tu sempre faz o melhor negócio. Sempre tu faz o melhor negócio. E principalmente, né? Tu não fica com aquela dor, porque a dor do endividado dói, sabe? A gente olhar para alguma coisa dentro de casa e se lembrar que tem uma prestação para pagar e que está chegando na hora e que eu estiquei todo o orçamento, mas não chega ali, dói. Então assim, ó, te lembra dessa dor na próxima vez, te organiza, passa um pouquinho de privação, mas quando tu compra à vista, porque aí tu vai olhar para aquilo ali com prazer. Tem gente que vive viajando, nada contra, beleza, né? E tem cartões 1000. Só que assim, ó, eu prefiro me lembrar de uma viagem pela viagem em si, pelo que eu conheci, pelas pessoas com quem eu convivi, não pelo cartão que eu estou pagando todo mês. Se cabe dentro do teu orçamento, se está organizado, não tem nada de errado. Tem problema? Daqui a pouco é a tua segunda lua de mel, não sei. Faz, mas entenda, tem que estar dentro dos teus ajustes. Senão, assim, é um prazer momentâneo, é uma dopamina rapidinha que tu vai ter, e depois tu vai ter todo um período para ficar olhando para aquilo ali.
Mas os parabéns, Paulo. O meu sonho era não ajeitar meus dentes. Eu dei compulsão, eu dei no canto da mesa e perdi. Uhum. E abaixou a autoestima, mas tinha mais Sim. verdade, tinha mais filhos. Claro. Tinha 3 filhos, né? Com problema com gente. Mas também tinha casa para ajeitar, e assim ia. Então, o quê? A gente ajeitou tudo que tinha, que era nome sujo, era as coisas dentro de casa, organizar os filhos. Agora, eu já paguei, né? À vista, que eu gosto de juntar e pagar tudo à vista, resolver tudo Claro. à vista, nem cartão eu tenho, nada para não bater a tentação. Tudo à vista, eu paguei meus dentes, agora Cada um encontra o seu caminho. Agora, quarta-feira, eu já vou fazer um áudio para pôr meus dentes. Que maravilha, parabéns. É isso que eu digo, cada um tem uma receita, né? Então, assim, ó, às vezes a receita que serve para o Humberto não serve para a Ana Paula, né? Então, assim, ó, cada um vai encontrar a sua receita. E isso é que é o importante quando a gente aprende a lidar com a nossa mente e com a questão do dinheiro. Tá? Então, assim, ó, tu é que sabe o que é certo e o que é errado para ti. Tá? Então, tu precisa simplesmente organizar esse processo. Tá? Organizar para quê? Para que tu não passe, né, pelas privações, tu não te endivide, né? Para na frente tu conseguires ter tranquilidade e desfrutar do que o dinheiro realmente possa te dar. Que nem tipo assim, ó, meu marido trabalha na pescaria. Na época da cebola ele vai para trabalhar. O que eu botei na minha cabeça? Eu sempre trabalho na época da pescaria, não precisa se matar na cebola também. Então o que eu faço? Eu sou que nem aqueles bichinhos. No verão eu encho de peixe, camarão, o freezer todinho. E o dinheiro a gente vai guardando. Eu guardo tudinho ali. A luz eu já guardo o inverno todinho. Dinheiro da luz, dinheiro da internet. O dinheiro da farmácia, eu coiso tudo. Eu não doutor, peço remédio há 6 meses, vou lá em Pelotas, compro tudo na promoção e volto e passeio o inverno sem precisar se matar trabalhando e a gente ficar tranquilo, passear na hora de passear. Lá na frente, Ana Paula, quando tu fizeres um processo de organização financeira, tu vai começar a observar que tu pode pegar, assim, dentro da tua organização, né, a geladeira era, um exemplo assim, a geladeira era 5.000, mas tu conseguiu comprar por 4. O que eu vou fazer desses 1.000? Tu pode investir mais ainda no teu sonho, entende? Isso é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Eu não faço, ainda não cheguei nesse stand, né? Mas todo o desconto que tu tens, né? Se tu conseguires ir guardando isso, não é guardando assim, é que as pessoas às vezes têm uma ideia de guardar e de privação, não vou gastar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, não é isso, não é privação, né? Mas é tu teres um objetivo claro. Só, olha, eu consegui economizar R$1.000 na compra da minha geladeira. O que eu vou fazer com esses R$1.000? Né? Como é que eu vou aplicar esses R$1.000? E isso é o caso da geladeira, mas existem muitos outros casos. Né? Quando tu vê, tu tá com tudo que tu gostarias de, assim, tudo que tu planejou fazer, e tu tá com uma outra reserva já montada junto com isso. Mas claro, para isso precisa dessa disciplina que tu tens, né? De mês a mês dizer, porque R$600 não é pouco. Eu vou te dizer, eu invisto e eu não consigo investir R$600 por mês. Né? E eu me disciplino, eu já tenho um número também. Eu tenho um número, claro, cada um escolhe os investimentos que quer. Eu tenho um número, aconteça o que acontecer. Eu posso até fechar o mês no vermelho, mas o dinheiro do investimento está lá no investimento. O docinho eu como primeiro. Primeiro eu como docinho, para depois eu ir fazer o que tem que fazer. Ah, Humberto, mas tu fica devendo? Procuro não ficar. Né? Procuro não ficar e principalmente, né, se num mês eu tiver que, vamos dizer assim, é para pagar no dia 10, eu tiver que pagar lá no dia 15, no dia 20, eu dou minha segurada para pagar no dia 15, dia 20. Claro, eu não rolo coisas para o mês seguinte, né? Mas eu não deixo de fazer assim, eu só não chego nos 600, mas eu não deixo de guardar. Eu não deixo de guardar, eu como meu docinho todos os meses. Diga. As coisas que tu falou, assim, a gente prega, às vezes tem alguém falando, correndo sobre um assunto, e a nossa mente ela é fértil. Vai, claro. Olha, quando tu falava ali sobre comprar, o caso da Joyce que ela falou, olha na live e tal, e vai lá e compra, porque a grande armadilha, tu falou da promoção. Sim. Aí é só hoje. É a mesma coisa, que a igreja tem esse número X de ventiladores. Aí a gente olha e diz assim, pô, para aí um pouquinho. O ventilador baixou, está metade do preço. Vamos por
por que a gente não compra ventilador para a igreja? Casa de ventilador. Ventilador a gente já tem. Não tem ar, mas a gente tem ventilador. Por exemplo, tá a metade do preço de quando nós compramos. Aí nós vamos fazer o quê? Mas pare só um pouquinho. A gente já não tem comporta botar mais ventilador aqui, mesmo sendo a metade do preço. Só se nós for comprar para vender. E se eu for comprar para vender, eu tenho esse feeling de negociante de vender. Eu conheci duas pessoas, tá? Duas pessoas. Um estava desempregado e tinha um dinheirinho. O outro estava trabalhando, mas não ganhava muito. Um era bancário e o outro era portuário. Aí resolveram pôr o preço da melhor cerveja de qualidade na época. Não era preço barato. Vamos fazer, botar uma banca numa festa e complementar com a boca do balão. Foram lá investir no dinheiro. Resultado, não tinha negócio. Eles com a banca aqui, as pessoas iam no outro cara que era mais caro e parece que tinha mel naquela. Vem cá na minha banca, vocês atacaram os clientes tudo. Resultado, compramos barato. Eu creio que muito mais barato do que aquele que estava lá vendendo. Mas seguinte, o produto não saiu. O que a gente fez? Vamos usar o produto. Vamos comer o estoque. Vamos usar o produto. Comecemos a usar o produto, mas investimos no dinheiro. O que isso resultou? Em prejuízo. É a mesma coisa. O capital se foi, né? Está barato. Mas e aí, quantas preciso comprar um caminhão de calça? Se eu não for para vender e ter rentabilidade, não adianta nada. Só é endividamento. Isso. Por mais que esteja barato, eu preciso. Então, aquele vendedor de beira de porta, passa o cara lá, o Paraíba vendendo, paga no cartão, é mixaria. Mas eu preciso comprar aquele troço para ficar na sala da minha casa ou ali, se eu não vou usar, se eu não tenho necessidade. Não aí eu estou lucrando, porque custa 100 e eu estou pagando 50. Mas qual é o uso que eu vou ter disso aqui? Qual é o uso que eu vou ter? Eu não vou ter, então eu só estou gastando dinheiro. E principalmente, depois, se tu precisar desse capital, tu não tem ele de volta. Né? O que o pastor fala é dentro daquelas das perguntinhas aquela, né? Eu preciso disso, eu posso pagar por isso, e será que eu tenho alguma coisa que eu posso substituir ou tornar isso mais barato? Né? E eu acrescento nisso tudo ainda assim, procura investir nos teus sonhos. Né? No que tu sabe fazer e que no que tu... Se tu não tem nada para investir nos teus sonhos, né? Eu sei que hoje não é o melhor investimento que tem, mas deixa na poupança. Pelo menos ali tá ali, é teu. Né? Só não mexe antes dos 30 dias para não perder o rendimento. Né? Mas, sabe? Porque assim, eu, graças a Deus, aqui eu estou vendo um público jovem, né? Eu já estou nos 60. Mas como a gente, com o passar do tempo, se torna caro, né? Eu hoje fui na farmácia e deixei 300 conto lá. Graças a Deus, estou bem de saúde e tudo, mas tem coisas... Né? Mas assim, dos meus 55, 56 anos para cá, né? É exames periódicos todo ano, né? Tudo bem, tem até como é que se diz, o plano de saúde, mas tem coisa que o plano de saúde não cobre. Né? E a gente fica mais caro. Né? Tu tem que ir no médico, às vezes, particular, porque outro tem que pagar um exame particular, porque teu plano não cobre. Né? Então, assim, a gente começa a precisar ter liquidez. Né? O que é liquidez? Né? Eu tenho imóvel que eu alugo. Eu tinha a casa da minha mãe em Rio Grande, ela faleceu, eu alugo a casa dela. Eu tenho, né? Então, assim, mais uma casa, né, é um ótimo investimento. Mas ele é um ótimo investimento, às vezes, para as pessoas quando estão um pouco mais jovens. Né? Pessoas na minha idade, eu não sei, né? Não recomendo ninguém, mas hoje, se eu tenho capital para fazer uma outra casa, ou para assim, comprar uma casa, eu não faço mais isso. Mas não é recomendação para ninguém. Por que eu não faço isso? Né? Porque bem melhor para mim estar com esse capital empregado num investimento que eu possa, na hora que eu desejar, a gente chama assim o D+1, né? Que hoje de noite eu baixe ele para minha conta e amanhã eu possa usar ele. Né? Porque o que acontece assim, eu venho, né, da área de investimentos e foi até o que me trouxe para a educação financeira
E a gente, assim, ó, eu não consigo vender um tijolo ou uma parede da casa da minha mãe, né? Hoje é minha, né, no caso, mas eu não consigo vender uma parede se eu precisar de R$ 1.000. Né? Mas se eu tiver uma aplicação, né, que, claro, existe estudo para isso, não é a gente sair ala louca assim, fazendo as coisas, né? Mas assim, ó, mas existe, né, modelos de aplicação que se eu precisar de R$ 1.000 hoje, eu baixo para minha conta R$ 1.000, né? Tudo bem, vou quebrar o meu rendimento ali, mas eu tenho os R$ 1.000 à minha disposição. Então, a questão dos investimentos, lá na outra palestra eu falei e hoje eu vou falar de novo. Outro dia eu assisti não, acho que até nem falei lá, eu falei isso foi com uma gerente de banco que essa semana eu conversei. Semana passada eu conversei com ela. E eu ainda disse para ela assim, eu escutei numa live de investimentos, de coisas, e uma pessoa perguntou para o profissional, tal, assim, e qual é o melhor investimento? Eu tenho 800 mil para investir. Qual é o melhor investimento? E aí o que o cara respondeu? Um grande profissional, ele disse assim, depende da tua idade. Ele disse isso, depende da tua idade. O investimento para alguém de 20 e poucos anos, está ali, 22, meu filho, é uma característica. Né? Para alguém com 40 anos é outra característica. Para mim, com 60 anos, é outra característica. Né? E hoje, graças a Deus, a vida é longínqua. Daqui a pouco, né? Olha, não sei se alguém aqui já ouviu falar no Barsi, né? O Barsi Filho é o maior investidor da Bolsa Brasileira, pessoa física, né? Ele está com completou essa semana ou semana passada, 86 anos. E ele segue investindo. Né? Claro, tudo bem, o universo dele já... Só que ele começou lá na década de 50, fazendo isso. E ele lá, provavelmente, começou lá na sua juventude com uma ideia. Hoje, as ideias são diferentes. Então, depende de cada fase da tua vida. E uma coisa muito importante, assim, ó, se a gente ainda não tem um grande colchão de liquidez, a gente precisa ter investimentos que nos entreguem no outro dia. Né? E às vezes até o nosso próprio trabalho. Né? Quanto tempo leva para negociar os docinhos? Dependendo da quantidade. Depende da quantidade do tempo. Não? Tem que produzir a massa dos docinhos. Isso. Mas é de uma semana para outra para fazer renda, né? Né? Mas tudo bem, hoje pode ser até o ativo principal. Né? Mas o que acontece assim? Ó, aí é errado ela investir no trabalho dela? Não. Né? Por quê? Porque ela sabe que ela está investindo, se ela precisa de uma máquina, se ela precisa de mais espaço, né? Não sei, de um forno, estou divagando aqui, né? Mas o que acontece? Ela sabe que quando chega a encomenda, na semana seguinte ela tem um resultado. Né? Então, assim, ó, ela é jovem, ela está empreendendo, é uma outra, né? Agora pega o Humberto, né? Eu já trabalhei com um monte de coisa. Hoje eu preciso de renda passiva, eu preciso de coisas que produzam por mim. Né? Eu não tenho essa força motriz que já tive. Né? Então hoje eu tenho que ter coisas que produzam por mim. Então em cada fase da vida a gente vai ter uma realidade de investimentos. Né? Mas fico às ordens. Não sei se o meu filho passou uma canetinha para vocês. Isso, vocês fiquem à vontade. Isso é o cartãozinho de vocês. Eu prometo que no futuro vai ter caneta personalizada, mas eu ainda não fiz. Mas assim, ó, isso é uma realidade que a gente vê, né? E a gente faz algumas perguntas, né? Diante do que vocês viram e puderam absorver, né? Da vida de vocês. Né? Vocês depois nos devolvem, quem quiser se identifica, quem não quiser se identificar, não se identifica, é a mesma coisa. Né? Aqueles que se identificam, a gente consegue ajudar. Os que não se identificam, a gente fica pensando no próximo caminho. Né? Como que as coisas acontecem. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida também em relação a essa fichinha, né? Não se assuste que não é ficha de SPC, viu?